Paulo Clias, chega mais. Bom dia, Paulo Clias, tudo bem? Olá, bom dia, Mauro, tudo bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Também um bom início de semana para todas e todos aqui do canal. E vamos lá, você está jogando uma batata quente na minha mão agora, pelo que eu sei. Estou dando a batata quente, olha. Essa manhã começou, essa madrugada, né? Na verdade, desde o fim de semana, desde a semana passada, que o mundo está meio de cabeça para baixo, com essa história do Trump, que acharam que ia ser só bravata, e o cara veio e mandou ver com esse tarifaço. Eu mais cedo mostrei aqui, né, esse derretimento das bolsas, né? Templos do capitalismo na Ásia e Oceania, por conta exatamente da repercussão do tarifaço do Trump, né? Quedas brutais, né? Em Tóquio 7,68, em Seul 5,57, lá na China 11,39, 9, enfim, é uma queda brutal das bolsas em toda a Ásia e Oceania, e esta queda, na medida em que o fuso horário vai avançando, então na Europa as bolsas já abriram e continua o massacre da serra elétrica lá nas bolsas europeias. Vocês estão vendo aqui, podia até ter dado uma amenizada, né? Mas não deu, não. Eu mostrei logo cedo, aqui na Alemanha, 4,40 de queda, Inglaterra 4,48, e aí vai, ó, a bolsa europeia 4,60 de queda, e vai, acho que a maior é a queda em Portugal, 5,49 de queda. Paulo Clias, muitas avaliações, me parece que esse fim de semana convergiram muito as avaliações para considerar um grande equívoco do Trump que pode levar o capitalismo a uma derrota histórica. Mas tem gente que ainda aposta que ele pode vencer. Enfim, me parece um cenário ainda de muita confusão para análise, né, na análise do que está rolando. Desfaz a confusão para nós, Paulo Clias. Bom, isso é uma tarefa inglória, né? Desfazer a confusão. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro aspecto, Mauro, a gente vai poder conversar com isso ao longo do programa, é a gente tentar escapar um pouquinho dessa coisa do curto prazo, da catástrofe, da queda das bolsas, derretimento, que realmente já começou, né, na sexta-feira, e tem o fim de semana que as bolsas não operam, e hoje provavelmente isso vai ser aprofundado. Como você disse, começou, né, na Ásia, no Oriente, onde, pelo fuso horário, a atividade comercial começa mais cedo, né? Agora já vem a Europa e daqui a pouquinho vai começar Estados Unidos e também Brasil. Essa é a tendência, né? Ele tem uma aposta, tudo é aposta, né, de alguns analistas do mercado financeiro norte-americano, de que eles vão acionar aquilo que eles chamam de circuit breaker, né, em inglês, né? É um mecanismo de autoproteção que as bolsas têm para esses movimentos de muita queda, muitas vezes de natureza especulativa. Quando chega num índice, às vezes é 15%, 20%, encerra o leilão, porque senão a tendência era continuar aprofundando para tentar, mínimo de racionalidade, né? E dali a 30 minutos, uma hora, ele retoma para evitar que seja uma coisa, enfim, como se tivesse alguma racionalidade nesse tipo de comportamento. Porque é meio assim, né? Vai ali para o cantinho, pensa um pouco e volta. Isso aconteceu em praticamente todas as bolsas, né? Exatamente. Bom, enfim, mas eu acho que é importante, quer dizer, a gente sair desse olho do furacão e tentar analisar a coisa numa perspectiva mais ampla. Quer dizer, por que está acontecendo tudo isso, todo esse movimento, né? Quer dizer, na verdade, a minha interpretação e de vários outros analistas espalhados pelo mundo afora é de que a gente está num momento em que a estratégia que tem sido adotada ao longo dos últimos anos e mesmo das últimas décadas, né? Quer dizer, pelas classes dominantes, pelas elites, vamos dizer assim, estadunidenses, né? Para resolver a questão da retomada da importância do protagonismo dos Estados Unidos no capitalismo global, na economia global, não está dando certo, né? Quer dizer, então você tinha um filme famoso, você deve ter assistido, Mauro, né? Há 40 anos atrás, em 86, era um filme canadense que chamava O Declínio Norte-Americano, né? Quer dizer, a ideia, então, já há 40 anos atrás, você tinha essa tendência do declínio do poder
estadunidense, tá certo? E o que acontece? Quer dizer, a chegada do Trump, a vitória do Trump, né, sobre os democratas, etc., significa uma tentativa de mudança em vários aspectos, né, com a trajetória que vinha até então. Porque os caras percebem, a gente está passando o bastão para a China, nós, Estados Unidos, estamos perdendo a condição de primeira economia do mundo, né, se for pegar na metodologia do chamado PIB, PPC, paridade de poder de compra, a China já passou os Estados Unidos, tem uma outra metodologia que avaliar em dólar, vai ultrapassar nos próximos 5 anos, com certeza. A gente está perdendo, né, espaço no mundo, etc., a guerra, aquela coisa toda. Então, vamos, né, buscar uma alternativa diferente. E essa alternativa é que está em uma tentativa de implementação. Quer dizer, olha, a estratégia de continuar buscando, né, crescer com a base nos tentáculos do imperialismo não está dando certo. A gente está perdendo. Então, vamos tentar uma mudança, tá certo? A gente volta para dentro, né? Uma coisa interessante, a gente vai pegar a origem etimológica das palavras, né? Isolamento, né? Estados Unidos vai se isolar do resto do mundo através dessa medida. Isolar, né? É ilha, né? No italiano e no latim. A ideia de que você isolar para dentro de si mesmo e esquece o resto do mundo. E é isso que ele está fazendo, quer dizer, na hora que ele vem com essas tarifas enormes, tá certo? Gigantescas, monstruosas, ele está dizendo para o resto do mundo, olha, quero reduzir o nível de transação comercial. E não é só comercial de produtos, porque na hora que isso começar a se realizar, vão entrar os serviços, vão entrar transações, né, de transferências de capital, mesmo de capital produtivo, né? E a estratégia é dizer, olha, não, os Estados Unidos, eles são um país continental, né? A gente tem uma população grande, a gente tem saída para o Oceano Pacífico, para o Oceano Atlântico, a gente tem recursos minerais, vamos fazer a América grande de novo. Make America Great Again, MAGA, é o símbolo, vamos dizer, do protagonismo que o Trump propõe. O que vai acontecer? É muito difícil dizer, quer dizer, a minha interpretação é de que essa estratégia, essa mudança de rumo, ela, não vou dizer que é fadada ao fracasso, mas ela é de muito difícil implementação e muito difícil obtenção de resultados positivos para eles no curto prazo. Porque o que eles estão dizendo? Olha, não vamos mais importar quase nada do resto do mundo. Certo? Isso que, quando você estabelece tarifas sobre importação, é isso. Quer dizer, quem vai pagar essa tarifa é o importador, isso vai ser transmitido para o comércio e vai repassado, em última instância, para o consumidor. Então, eu não vou mais ter condições de oferecer no mercado norte-americano o que eles compram hoje, por exemplo, o iPhone, né, para dar alguns símbolos, né, que é produzido na Ásia, que é produzido basicamente na China, mas é uma empresa norte-americana de origem. Os tênis todos, Nike, mesma coisa. Né? Quer dizer, eles foram estimulados, certo, pelo próprio Estado norte-americano, ao longo das últimas décadas, a deslocalizarem, como se diz, né? Quer dizer, produzir no exterior, porque tem custo mais barato, etc., e volta a consumir internamente a preços mais razoáveis. Só que isso você fez o quê? Você deslocou emprego, você deslocou tecnologia, quer dizer, todo o impacto positivo que esse tipo de atividade industrial tem nas economias nacionais foi absorvido pelo Oriente, basicamente pela China, Vietnã, Singapura, Tailândia, enfim, mas basicamente pela China. E agora, então, está numa espécie de autocrítica, vamos dizer, das classes dominantes, de uma maneira geral, mas não é hegemônica essa visão, nos Estados Unidos, falaram, vamos todos passar a produzir industrialmente dentro dos Estados Unidos. Essa que é a ideia. Só que você não faz isso da noite para o dia. Né? Quer dizer, veja, a nossa taxação, a gente foi afetado basicamente por aço e por alumínio. Né? Quer dizer, os Estados Unidos não vão conseguir, da noite para o dia, produzir internamente o aço que eles importam do Brasil, o alumínio que eles importam do Brasil. O iPhone, para dar outro exemplo, quer dizer, foram feitos cálculos, ele vai aumentar provavelmente 60% o preço para o consumidor norte-americano. Então, ele não vai ser vendido na escala que era vendido até então. Enfim, então, essa é para dar uma ideia, quer dizer, de que tem uma mudança, uma tentativa de mudança de estratégia.
E você me pergunta, isso vai dar certo? Eu acho que é muito difícil. A primeira leitura do mercado financeiro, tá certo? Está sendo essa que a gente viu agora. Quer dizer, as pessoas não estão acreditando, é algo que bolsa um dia sobe, outro dia tem que esperar para ver como acomoda. Mas todo mundo está fazendo essa leitura, que essa estratégia, na melhor das hipóteses, ela vai demorar muito para dar certo. E o capital vive de rentabilidade diária, horária, semanal, mensal. Entende? E por isso, então, que as bolsas estão realmente afundando. Então, Sim. essa é uma primeira conversa, você começa a direcionar no que você acha que é mais relevante. Não, Paulo, eu acho interessante, primeiro, esse movimento, né? É como se fosse um elástico, né? Porque é o seguinte, essas empresas estadunidenses todas foram para a China lá nos anos 80 e 90, incentivadas pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos empurrou-as para ir para a China. Não, vai lá, aproveitem a oportunidade de salários muito mais baixos, ganhem lucros extraordinários, tragam as mercadorias aqui para dentro dos Estados Unidos a um preço baixinho, né? E a gente, de quebra, a gente aproveita e exporta também poluição, exporta tá certo? A gente manda para a China também, né? A poluição causada pela estrutura industrial, todos os problemas ambientais causados por eles. Esse é o movimento. Agora o movimento é o seguinte: não. Volta tudo para cá. Né? Volta tudo para cá, porque a coisa não. Depois de 20 anos, ou quase 30 anos, o cenário mudou completamente. Né? Primeiro que os salários lá na China já não são mais tão baixos quanto era, ao contrário. Né? Gente, para se ter uma ideia, o salário médio na indústria chinesa hoje é maior que o salário médio na indústria brasileira. Né? Lembra que lá no passado tinha aquela coisa, escravidão na China, que o pessoal na linha de montagem mandava bilhetinhos para você abrir um produto chinês e tinha um bilhetinho de que estou aqui escravizado, somos escravos, aqui tinha toda uma mistificação, todas umas fake news naquela época, mas de fato os salários eram muito aterradoramente baixos, né? Mas a realidade mudou completamente. Bom, e naquela época produto chinês era sinônimo de produto mal feito, ruim e imitação barata, né? Mudou completa. Então tem uma mudança global no cenário, né, Paulo? De quando os Estados Unidos empurraram as empresas para fora, quando agora o Trump quer puxá-las para dentro de novo, né? Não, com certeza, Mauro, porque, na verdade, o que era? Quer dizer, a minha leitura é de que era uma ilusão ou uma prepotência, né? Quer dizer, do poder econômico, financeiro, político, ideológico, diplomático, militar norte-americano, de que a coisa na China ia se passar como os Estados Unidos sempre trataram, né, e antes mesmo a Inglaterra tratava, a divisão internacional do trabalho e o exercício do poder colonial. Né? Quer dizer, uma dominação absoluta. Só que, no caso chinês, quer dizer, e mesmo de alguma maneira vietnamita, coreana, etc., quer dizer, você teve uma questão que é um Estado nacional com um projeto de país por trás, que falou, não, vocês podem vir para cá, mas a gente pensa no tempo milenar. Então, você teve uma coisa de incorporação de tecnologia, uma coisa de fazer valer, quer dizer, as visões e as propostas da sociedade e do Estado Nacional Chinês, por exemplo. Você percebe? Quer dizer, então, o que aconteceu? Quer dizer, as empresas norte-americanas foram, boa parte do crescimento urbano, industrial, de infraestrutura, etc., na China, foi motivado, inclusive, por essa expansão industrial, só que agora a coisa se inverteu, quer dizer, a China é vanguarda tecnológica em produção de coisas que até então era impensável há 30, 40 anos lá atrás, era um país agrário. Né? Então, os caras estão na tecnologia espacial, os caras estão na tecnologia de trens de alta velocidade, os caras estão na tecnologia do 5G, os caras estão na tecnologia dos carros elétricos, enfim, tudo que é vanguarda do desenvolvimento tecnológico no mundo contemporâneo, na China se faz bem e muitas vezes melhor do que se faz no resto do mundo. A coisa da tecnologia 5G, por exemplo, é bem sintomático.
Estados Unidos está impedindo até hoje que os países parceiros adotem a tecnologia chinesa, né? Porque sabem que é mais competitiva, mais eficiente, etc. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a forma como esse tarifaço, como está sendo chamado, foi feito. Né? Surpreende a forma muito amadora, né? Quer dizer, a gente pode ter todas essas divergências com os Estados Unidos, né? A forma como o Estado norte-americano serve os interesses do grande capital, etc. Mas a forma como aquela famosa carta, a lista, né? A chart, né? O gráfico, né? Que o Trump está mostrando para o resto do mundo, X% para tal país, etc., apesar do discurso, não, porque são países que exercem, né, práticas desleais, de concorrência, etc., não foi nada disso. Foi uma conta de padaria, Mauro. Alguns economistas começaram É isso que eu ia te perguntar. Eu tenho ouvido aí gente dizendo... Não, a conta é o seguinte, olha, eu faço saldo comercial do país, né, exportações e importações com a China, divido pela importação e dá um percentual, e esse é o percentual que eles estão adotando. Você percebe que é uma loucura. Então, você tem países pequenos que estão sendo super afetados, porque a conta de padaria, né, ela é rasteira, é horizontal. Você tem uma outra medida que eles adotaram, e é uma decisão política, de estabelecer o mínimo de 10% para todo mundo. Então, tem países que, pelo cálculo, não deveria ter nenhuma tarifa, mas tem pelo menos 10%. Então, tem outras pessoas, Mauro, é importante a gente dizer, que avaliam o seguinte, olha, a coisa está tão mal feita que provavelmente não é feito para durar. Né? Quer dizer, então, que seria uma estratégia, mas aí, desculpa, é uma estratégia completamente equivocada, mal pensada, né, para não dizer burra, então, agora começar a chamar individualmente cada um dos países para tentar chegar a acordos comerciais bilaterais, né? Quer dizer, então, um país africano, por exemplo, né, que é monocultura de exportação, na hora que ele recebe uma paulada de 60%, ele vai acabar, né? Quer dizer, então ele é obrigado, enforcado, a negociar com os Estados Unidos. Sim. Só que isso não resolve o problema global, porque os grandes parceiros não são esses. O grande parceiro é China, é Índia, são os países europeus, são alguns países da América Latina, são países asiáticos, e esses estão sendo muito prejudicados. E, de alguma maneira, as consequências negativas já estão em marcha. Então, mesmo que fosse uma estratégia, me engana que eu gosto de tentar, essa é justamente o gráfico, né? Esse gráfico foi feito, desculpa a expressão, nas coxas, muito mal feito. Porque Paulo, essa é uma coisa incrível desse processo, porque se há algo que o capitalismo, e sobretudo o capitalismo estadunidense, propaga e com o qual se afirma e afirmou no planeta, é essa ideia da racionalidade, né? Essa ideia de que tudo é feito com base em pesquisa, de que tudo é muito bem fundamentado. O que você está dizendo é o seguinte: é uma conta de padaria é feita com mais profundidade do que essa conta aí. Acho que esse é um negócio que chocou todos os economistas, sem exceção no planeta, né? Não, com certeza. Isso foi logo na sequência, porque quando o governo apresentou, quer dizer, obviamente que setores, né, da tecnocracia que tiveram envolvidos sabiam como a conta foi feita, mas isso não vazou. Só que aí alguns analistas começaram a buscar, né, por que apareceu, por exemplo, está ali o Vietnã 90%, imagina, quer dizer, é uma loucura, você pega ali África do Sul 60%, Camboja 97%, não justifica, né? O Brasil 10%, né? Aí perceberam, olha, não, peraí, vamos pegar uma variável, e pegaram então saldo comercial, né, exportação menos importação, divide por importação, dá aquele número, né? Que é uma loucura. Tá certo? Quer dizer, então, o que vai acontecer, muito provavelmente? Quer dizer, você vai ter, talvez, essa fase de negociação, por um lado, né? Quer dizer, em que, eventualmente, alguns índices possam ser, algumas tarifas, né? Serem revistas, mas eu imagino que, quer dizer, o grosso, né? Quer dizer, pensar, por exemplo, a China, né? Quer dizer, se os Estados Unidos recuarem nesse negócio, vai ser uma completa desacreditação, né? Descredibilização, se aqui existe essa palavra, do Trump, entendeu? Porque aí parece coisa de moleque de ginásio, né? Quer dizer, não existe isso. Então, o que ele conseguiu de uma tacada só? Quer dizer, se realmente a ideia é voltar a ser a isola, né? A ilha, o isolamento, ele está conseguindo.
Porque, veja, o grande aliado dos Estados Unidos, tá certo? No cenário internacional, tudo bem que teve esse problema da Ucrânia, etc., mas foram os europeus, né? Quer dizer, e os europeus estão muito raivosos com as consequências desse tipo de medida. Com a China, o que se dizia, não, tudo bem, Estados Unidos tem um problema com a China, mas tem a questão de Taiwan, tem, né, o problema do Putin, etc., eles não podem, né, cutucar o chamado tigre com vara curta. Estão cutucando. Os países latino-americanos, entende? Quer dizer, o Milei, né, amiguinho do Trump aqui do lado, tomou a mesma paulada que o Brasil. Então, você consegue efetivamente, com essa medida, provocar, se é aquilo que é a intenção que ele tinha no começo, o seu próprio isolamento. Agora, esse isolamento vai ter um custo político, militar, diplomático, industrial e econômico. Porque a maioria dos analistas, e aí não é questão de torcer contra ou a favor, é óbvio que tem os trumpistas fanáticos que vão defender, né, até o rabo, até o Bolsonaro aqui está defendendo a medida do cara, né, para ver se consegue apoio do Trump mais à frente na eleição. Mas os analistas mais isentos, e veja, a gente ligado ao mercado financeiro na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, etc., portanto, olha, essa medida, se não for atenuada ou revertida, ela vai provocar uma recessão nos Estados Unidos. Isso é verdade. Por quê? Porque você deixa de importar produtos manufaturados que estimulam a atividade econômica na área do comércio. Você deixa de importar produtos de valor agregado, como aço, alumínio, tá certo? E tudo isso, quer dizer, da noite para o dia, num horizonte de meses, né? Quer dizer, vai reduzir o quê? Os investimentos produtivos nos Estados Unidos. Você se coloca na posição de um grande atacadista, por exemplo, que costuma comprar produtos eletrônicos, vestuário. Você bota, né, o seu compasso de espera. As empresas que foram, né, para o Oriente e, teoricamente, vão voltar para os Estados Unidos a partir desse apelo do Trump de Make America Great Again. Você acha que a China vai deixar, né? Quer dizer, uma iPhone, uma Apple, né, que foi para a China, está lá instalada em centenas de unidades produtivas, etc. Amanhã, a Apple diz, olha, desculpa, governo chinês, um abraço, a gente vai ter que voltar para os Estados Unidos. Você não pega né, plantas industriais, coloca num navio e devolve da noite para o dia. E o governo chinês provavelmente devem ter cláusulas na época do contrato de instalação. Se o capital fictício financeiro quiser ir embora, vai embora. Tira o capital da Bolsa de Xangai, de Pequim, etc., e volta para os Estados Unidos. Agora a indústria fica, a tecnologia fica, os empregos ficam, e a capacidade de produzir iPhone, como a gente produzia até anteontem, também fica. Então, tudo bem, vocês não querem comprar o nosso iPhone produzido aqui, a gente vai encontrar outros mercados espalhados pelo mundo. Não é que é uma coisa indolor, não, tem efeitos graves, isso é verdade. Vai chacoalhar a economia mundial. Mas, muito provavelmente, quer dizer, os efeitos negativos do ponto de vista da queda da atividade econômica e da recessão e do desemprego, portanto, vão ser maiores nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Sim. Agora, essa foi uma estratégia. Make America Great Again. Vamos começar do zero, né? E é uma coisa interessante, mesmo do ponto de vista teórico, quer dizer, vai ser o primeiro caso de um império que, para continuar tentando ser império, ele retira os seus tentáculos do resto do mundo, internaliza a sua capacidade econômica, produtiva e industrial, na expectativa, na esperança, do meu ponto de vista ingênua, de que daqui a 10 anos eles vão voltar ainda com mais força e vão poder voltar a ser o império que eles são hoje. Só que a história não funciona assim, né, Mauro? Quer dizer, tem aquela história de ter que combinar com os russos, né, que o Garrincha falava da seleção há 70 anos atrás. Primeiro, os próprios russos, os chineses. A economia internacional continua operando. E daqui a 10 anos, para você se reinserir, vai ser muito complicado e muito mais difícil. Essa questão que você traz, Paulo, é interessante. Tem duas questões aqui da Lara Artemisia. Já ponho já, tá, Lara? Segura um segundinho só. Queria só fazer uma ponderação antes, que me espantou, é que assim, você olha a dinâmica dos debates econômicos e macroeconômicos nacionais e globais,
em geral, você vai ter um alinhamento político e ideológico. Então, você vai ter um campo que defende as medidas dos governos neoliberais e a projeção que esses governos fazem, que é o campo neoliberal, que é o capital financeiro, eventualmente o agronegócio. A gente está vendo isso aqui no governo brasileiro, né? Toda essa turma defende, né, abertamente o arcabouço fiscal e as políticas do governo Lula. Tem dissensão nesse campo? Tem. Você vê aqui, tem um setor do capital financeiro, que é o pessoal da Faria Lima, que continua criticando o governo Lula porque queria radicalizar imediatamente, né, esse arcabouço fiscal, quer acabar já com o piso da saúde e educação, enfim. Mas são dissensões internas. E aí você tem um outro campo, que é o campo que a gente pode chamar de progressista, de esquerda, desenvolvimentista, MMT, e aí vai. Mas, desta vez, Paulo, o que está me espantando é que está diferente, é que você não criou um campo de análise econômica que está defendendo o Trump. Você vai pegar do The Economist, né, que o pessoal considera a bíblia do capitalismo neoliberal, aos bancos americanos, todo mundo meio apavorado, né, com esse pacote do Trump. Eu acho que essa é uma característica diferente deste momento que a gente está vivendo em relação a momentos passados. Está aí, bancos americanos projetam cenário de recessão nos Estados Unidos após o tarifaço de Trump, que é o que você acabou de falar. Exato, quer dizer, eu acho que isso que você aponta, quer dizer, é importante a gente sempre ter em mente, quer dizer, as classes dominantes têm aquilo que a gente chama de frações, né, diferentes. Então, você tem o capital financeiro, o capital industrial, o capital comercial, o capital de serviços, e mesmo no interior, por exemplo, do capital financeiro, você tem abordagens diferentes. Além disso, você tem, principalmente nos momentos de crise, quer dizer, o agravamento, o aprofundamento da diferença de opiniões por conta das chamadas questões nacionais. Né? Quer dizer, por mais que a gente saiba que a internacionalização, a globalização, leva a uma espécie de uniformização de abordagem, por exemplo, na hegemonia de 4 décadas do neoliberalismo, etc., quando você tem uma crise, quer dizer, tem também crise de ideias, tem crise de proposições de natureza mesmo ideológica, porque está tudo em fermentação para uma nova etapa que está em construção. E aí você tem, por exemplo, a diferença de visão, por exemplo, do que seria o capital financeiro europeu versus o capital financeiro norte-americano. Você diz, não, é tudo globalizado. É globalizado. Mas tanto ainda tem um pouco DNA de origem que tem visões diferentes. O próprio capital financeiro brasileiro, o capital financeiro japonês, chinês, tá certo? Australiano, canadense. Veja, o Trump está brigando, quer dizer, com o parceiro histórico a eles do norte, que atravessa 7, 8 mil quilômetros de fronteira, que é o Canadá, né? Chamando os caras de 52º estado, etc. Então, aquela situação, vamos dizer, de uma pax harmônica, como se dizia, né? Quer dizer, enquanto tudo ia bem no neoliberalismo globalizado, agora a coisa está diferente. Né? Quer dizer, vale um pouco aquela coisa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. E aí todo mundo vai sair, tá certo, em defesa dos seus interesses, sejam corporativos, sejam setoriais, sejam nacionais, no primeiro momento. Agora, o que espanta, né, Mauro, e para isso a gente ainda não tem uma resposta, quer dizer, é como que o Trump conseguiu realizar esse movimento e o quanto ele tem ainda de hegemonia no interior do conjunto, vamos dizer assim, das próprias classes dominantes estadunidenses. Porque a gente ainda não viu manifestação, quer dizer, os bancos estão dizendo, olha, vai ter recessão, porque isso qualquer, né, até a inteligência artificial faz um modelinho macroeconométrico, né, você diz, ó, nessas condições a economia vai dar uma certa, como chama, entrada em estado de lentidão, redução do ritmo de crescimento. Mas, por exemplo, eu gostaria de saber os industriais ou, né, os conglomerados detentores das empresas que foram estimuladas a se transferir para a Ásia, o que eles estão pensando a esse respeito? E não se manifestaram, né? O pessoal lá, a Apple, por exemplo, não abriu a boca até agora, né? Não abriu a boca. As empresas todas de vestuário, de tênis, automobilístico, por exemplo, Mauro, há 50 anos atrás, né, o símbolo do capitalismo norte-americano no mundo eram as grandes montadoras, né, para citar duas, né, era a General Motors e a Ford, tá certo? Quer dizer,
a partir da primeira estratégia que eles tiveram, né, de estimular o crescimento da economia japonesa, depois da economia coreana, ao longo dos anos 80, 90, tá certo? O que aconteceu? As empresas automobilísticas no mundo perderam protagonismo e espaço, tá certo? Depois agora veio a onda da China, quer dizer, carro norte-americano é muito difícil de ser visto e de ser vendido fora do território norte-americano. Então, isso é um dado. Empresas aéreas, que são empresas de altíssimo poder e valor agregado, né? Quer dizer, os Estados Unidos sempre tiveram a Boeing, depois a Europa conseguiu criar a Airbus, agora a China já está com uma empresa produzindo aeronaves de grande competência, e as ações da Boeing são as que mais caíram, porque é a mesma coisa, quer dizer, a Boeing é uma empresa que monta, é altíssima tecnologia, mas as peças são espalhadas pelo mundo, né? Quer dizer, a turbina, o motor, a parte de equipamento eletrônico, a fuselagem, etc. E agora você vai pegar tudo isso e transferir de volta para ser produzido no território norte-americano? Imagina o custo disso, isso não se viabiliza. Né? A mesma coisa para os eletrônicos, etc. Então, quer dizer, a pergunta que está todo mundo se colocando, e é importante dizer, ninguém tem resposta, é um estado geral de perplexidade, é essa. Quer dizer, essa é uma estratégia para valer, porque se for para valer, ela é não fadada ao fracasso a curto prazo, né? Mesmo a longo prazo vai ser muito difícil e vai ter efeitos deletérios para o próprio território, para a própria economia e sociedade norte-americana. E o Trump, tudo bem, ele não pode ser reeleito por uma terceira vez, né? Mas daqui a pouco vai ter eleição nos Estados Unidos e ele provavelmente vai querer indicar alguém para ser o seu sucessor político. E esse projeto vai estar em questionamento. Então, se a única coisa que ele colher for recessão e desemprego, alguma coisa vai ter que ser feito para corrigir essa rota, só que ainda não está claro para o resto do mundo, nem para os analistas norte-americanos, como vai ser feito essa estratégia de correção de rumo, entendeu? Paulo, tem questões aqui vindo pelo chat que eu acho que tem tudo a ver. Deixa eu me ver aqui da Lara Artemisia, se eu coloco todas de uma vez. Tá, sim, vou colocar. A primeira da Lara diz assim, segura aí, tá, que eu vou colocar outras para você. Clias, não, vamos com essa aqui, que eu acho que essa é uma questão interessante. O capitalismo irá se enfraquecer? É correto comparar o impacto do protecionismo tentado pelo Trump com a crise de 2008? No começo do programa até eu falei isso, falei, a gente olhava para a crise de 2008 como uma crise, havia análise de que a crise levaria um enfraquecimento brutal do capitalismo, não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que ele assumiu uma face ainda mais cruel depois de 2008, de uma financiarização elevada à enésima potência. E agora? Como é que você vê? E essa se enfraquece ou não, e dá para comparar com a crise de 2008 ou não? Então, essa questão que a Lara traz é muito importante, né? Quer dizer, existe uma tendência no nosso campo na esquerda, né? Quer dizer, de ficar esperando a tal da grande crise final do capitalismo, né? E isso tinha consequências políticas de equívoco, de estratégia também muito grandes, tá certo? Quer dizer, então, é óbvio, o capitalismo, desde a sua origem, né, quer dizer, do século XVII, XVIII, XIX, XX, agora XXI, ele vive de crises, né? Quer dizer, são crises de natureza diferenciada, mas nos processos de superação das crises é que o capitalismo se fortalece, apesar de na crise ele se enfraquecer, mas ele se fortalece porque ele cria novas condições de sobrevivência em novos patamares, né? Ele tinha um economista que dizia, olha, não, quer dizer, as crises são processos de destruição criativa, porque efetivamente você destrói capital, mas você cria novas condições, você cria novos paradigmas, etc. Então, de alguma maneira, ele está se enfraquecendo numa certa medida, mas isso não significa que há uma tendência de enfraquecimento sem retorno, pelo contrário. Né? Quer dizer, a única coisa que a gente não pode subestimar é a capacidade que o capitalismo tem de renascer das cinzas. Pode não ser um renascimento no território norte-americano, né? Quer dizer, pode ser um renascimento globalizado, tem todo esse debate para saber se a China, né, o que é produzido na China faz parte do capitalismo ou não, quer dizer, a gente não tem tempo para discutir isso agora. Agora, o protecionismo que ele está propondo, quer dizer, não é exatamente o que aconteceu com a crise de 2008, 2009,
Também não é exatamente o que aconteceu com a crise da Covid, 2020, 2021, que realmente teve essa coisa, né, do retraimento, do recolhimento, etc., né? Mas também não é exatamente o que aconteceram nas crises da década de 20, da década de 30, da própria crise provocada pelo final da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Você imagina, quer dizer, uma economia como a europeia é destruída pela guerra, literalmente, é terra arrasada, daí vem a expressão. Uhum. Se a Lara me fizesse essa pergunta em 46, né, quer dizer, o capitalismo se enfraqueceu, é óbvio que se enfraqueceu, foi destruído literalmente, né? A capacidade produtiva, o capital instalado virou pó. E mesmo assim teve um processo de renascimento, o plano Marshall, não sei o quê, parará. Então, daqui para frente, quer dizer, a gente vai estar num novo paradigma, né? Quer dizer, já estamos nele, né? Quer dizer, isso é mais um momento, mas que não necessariamente significa o fim do capitalismo, né? Quer dizer, são novas formas, né, que estão sendo criadas. Por exemplo, os Estados Unidos não produz mais carrão, né, consumidor de gasolina, tá certo? Quer dizer, mas tem outras formas. A China, né, não é mais um país agrário, né, camponês, que produz apenas matérias-primas do setor primário, etc. É uma grande potência, né, global na ponta da tecnologia. O Brasil chegou a ter um processo, né, de participação da indústria no PIB de quase 30%, teve essa tendência à desindustrialização, à reprimarização. Então, a dinâmica de acumulação do capital, quer dizer, ela muda. Agora, que isso não nos iluda de que a gente pode sentar e esperar, né, o fim do capitalismo por essa crise da forma como ela está sendo apresentada hoje em dia. E aqui nós temos olhares, ou tem uma pergunta que eu acho que ela já embute um olhar e tem uma negação a esse tema. A Lara Artemisia diz, a pergunta, é o fim da globalização característica do mundo neoliberal? E o Gustavo diz, não é o fim da globalização. Qual o teu olhar em relação a esse tema? Então, veja, eu acho que essas questões são muito sedutoras, né, para a gente debater. A questão da globalização, quer dizer, eu sempre comentei, quer dizer, nas minhas intervenções, artigos, etc., essa é uma tendência que acompanha o capitalismo desde o início. É a mesma coisa que a financiarização, né? Quer dizer, é óbvio que agora a gente está num processo de financiarização extremamente aprofundado, elevado, assim como houve, ao longo dos últimos séculos, um aprofundamento do processo da internacionalização, cada vez mais. Né? Quer dizer, então, você tem as produções, né, acontecendo em países diferentes e a agregação, né, no último país, vamos dizer, que dá o formato final para a mercadoria. Você tem as empresas transnacionais atuando, né, de forma não desarticulada, mas pulverizada, tá certo, pelos vários espaços nacionais. Você tem a concentração, tá certo, das decisões econômicas, etc., em grandes conglomerados internacionais, tá certo, sejam financeiros ou não. Então, isso é um fato, quer dizer, a globalização avançou. Então, você me pergunta, esse é o fim da globalização? Eu digo com toda certeza que não é o fim. Né? Quer dizer, a gente está vivendo uma crise conjuntural, né, nesse processo de aprofundamento da globalização, em que você tem movimentos de recuo. Então, claramente, essa tendência que o Trump propõe, quer dizer, é, no mínimo, que os Estados Unidos deem uma recuada, alguns passos atrás, da participação deles como país e como influentes, né, atores influentes no processo da globalização, mas a globalização vai continuar. Né? Quer dizer, no limite dos limites, mesmo que o Trump recue, vamos pensar, por hipótese, né? Não é o que vai acontecer, mas os Estados Unidos saem, conseguem a estratégia da isola e passam a produzir tudo dentro, consumir tudo dentro e zeram as suas relações com o resto do mundo. Isso significa que acabou a globalização? Não, você tem atores como União Europeia, China, Rússia, Ásia, América Latina, África. Esse processo continua em novas condições. Então, quando ela pergunta, é o fim da globalização da ótica do mundo neoliberal, aí sim, porque esse mundo neoliberal, se a gente pega o neoliberalismo raiz, vamos dizer assim, né, aquele que foi proposto há 4 décadas atrás no consenso de Washington, etc., então que era a privatização radicalizada, austeridade fiscal radicalizada, liberalização comercial de capitais, etc., pelo resto do mundo,
nem aquele neoliberalismo raiz existe mais. A crise de 2008 colocou ele em choque, quando os Estados Unidos promoveram uma intervenção do Estado norte-americano nas grandes corporações industriais. A GM virou estatal durante algumas semanas, né? No setor financeiro, o banco Lehman Brothers e outras instituições financeiras foram, né, receberam ajuda dos estados. A crise da Covid também. Os Estados Unidos saindo da OMC, como eles estão fazendo agora, quer dizer, é colocar em xeque essa ideia da liberalização comercial. Você percebe? Quer dizer, não é aquele modelito no neoliberalismo como ele estava sendo concebido e implementado. Então, você pode ter, eventualmente, quer dizer, novas formas em que a articulação globalizada do capital pelo resto do mundo vai acontecer, mas ela não vai deixar de acontecer. Quer dizer, é impossível, nessas condições atuais, quer dizer, que o modelo de isolamento, né, a gente chamava dos Estados Unidos, estão se tornando uma autarquia, né? Era o termo que os desenvolvimentistas, os cepalinos, etc., usavam para a América Latina na década de 60, 70, economias autárquicas, fechadas em si mesmo. Essa não é a tendência do mundo hoje, que os Estados Unidos se fechem, que a União Europeia se feche, que a China se feche, que a Índia se feche, que a Rússia se feche, não. Provavelmente, se a estratégia norte-americana der certo, quer dizer, essa convivência internacionalizada, essa convivência mundializada, como os franceses gostam de dizer, essa convivência globalizada, vai mudar de característica, mas ela não vai deixar de existir. Interessante que, em política, a gente tem uma máxima, né? Não existe espaço vazio. Desocupou, alguém ocupa. Então, a globalização neoliberal sob comando dos Estados Unidos pode estar em xeque. Não por uma força externa nesse primeiro momento, né? Pela própria ação do Trump. Mas, se os Estados Unidos recuarem, se internalizarem, alguém vai ocupar esse espaço, né? E a China já levantou o dedinho ali, nós vamos falar de China daqui a pouquinho. Já levantou o dedinho ali dizendo, pode deixar comigo que eu ocupo esse espaço com tranquilidade. Vamos falar especificamente de China daqui a um minutinho, Paulo. Acho que essa tem uma questão aqui. Não, pera, o Miguel está dizendo o seguinte: bom dia, camaradas. Mauro, se possível, considere fixar o link do Pix no topo do chat ou configurar o comando Pix. Eu já passei lá para o nosso querido Maxwell. Paulo, tem uma outra questão que é a seguinte. Esse cenário com o Trump, ele se radicaliza agora com o anúncio das tarifas. Não, antes disso, acho que tem a ver até com essa outra questão que eu vou te colocar. Este Trump que está aí, a extrema-direita estadunidense, isso é um tema que saiu um pouco da moda, tá? Mas vamos lembrar que essa extrema-direita estadunidense, a extrema-direita brasileira, a extrema-direita francesa, a extrema-direita global, mundial, teve, especialmente no início do século, acho que eles um pouco deixaram de lado esse discurso, mas essa ideia do globalismo ainda existe. Combater o globalismo, né? Não é necessariamente globalização, mas o globalismo é um ponto central na agenda deles. Tanto que o Trump está fazendo na tarifa não é um ato isolado. Ele, ao mesmo tempo, está saindo da OMC, está deixando de pagar a ONU, ele visivelmente está tentando desarticular todas as instâncias globais construídas no pós-guerra, né? Então tem uma visão político-ideológica, não é apenas econômica também, né? Não, eu acho muito boa essa tua lembrança, Mauro. Desculpa, é que a gente sempre tem pouco tempo aqui, fica muito preso nas questões. Não, hoje vamos ter mais tempo. Deixa eu dar um aviso, Paulo. É o seguinte, a Ruth Fiuza me escreveu que não poderá vir. Teve um problema familiar grande lá, não conseguirá vir. Ao mesmo tempo, né, o que lamentamos muito, a Débora Silva, lá da Mães de Maio, no Guarujá, disse que está sem internet, porque com a tempestade ontem lá, caiu a internet e não voltou. Então nós vamos adiar, vou marcar uma nova data com as duas. Com isso, Paulo, se você topar, a gente estica até 10 da manhã. Pode ser? Para poder conversar um pouco mais? Não, perfeito. Eu estou com tempo aqui, acho que, e o tema ele é cativante, né? Mas, enfim, isso que você levanta é muito importante, né? Quer dizer, veja,
O que acontece? O Trump é o líder político da extrema-direita mais importante, mais conhecido, governa o maior país do mundo, por isso ele tem mais relevância, tá certo? Mas esse surgimento desses movimentos extremistas do campo conservador é muito anterior ao Trump, né? Quer dizer, ele começa basicamente no espaço europeu, né? Quer dizer, principalmente na França, né? Onde o Jean-Marie Le Pen, né? Que era o pai dessa líder agora, a Marine Le Pen, da extrema-direita na França, ele tinha um partido que era o Front National, né? Frente Nacional. E começou a ter influência em outros países, tá certo? Mas o discurso desse povo era o quê? Era um discurso não necessariamente antiglobalistas lá, né, há 40 anos atrás, mas eles se posicionavam contra, por exemplo, a União Europeia, né? Eles reforçavam um discurso nacionalista, chauvinista, né, como dizia, né, os clássicos do marxismo, tá certo? De reforço da identidade nacional contra qualquer tentativa que seja, né, estrangeira, então a xenofobia muito forte, e isso se traduzia, por exemplo, já o Le Pen fazia isso, né, contra os imigrantes no espaço, no território francês, tá certo? Então, imigrantes, sejam das antigas colônias africanas, asiáticas, e mesmo os latino-americanos, e esse movimento foi crescendo, ganhando, porque tinham condições objetivas nas sociedades, né, pela recessão, pela estagnação. A Europa, né, depois dos anos gloriosos, a partir de 45, entrou num estado mais ou menos de estagnação. Então, você tem crescendo na Alemanha, depois você tem crescendo na Itália, porque já tinha o caldo de cultura da história, né, do fascismo do Mussolini, você tem o crescimento na Espanha, com né, as viúvas do franquismo, e depois também nos países que haviam se convertido, né, quer dizer, ao capitalismo depois da derrota do fim, né, da União Soviética, do chamado socialismo real, etc. Então, você tem na Hungria, você tem na Polônia, tá certo? Quer dizer, então, num conjunto amplo de partidos e de países, você tem o crescimento desse pensamento conservador, com essas características que você fala, quer dizer, ideologicamente, na pauta de costumes, muito de direita, né? Na pauta econômica, nacionalista, xenófobo, anti-União Europeia e anti-globalismo, num sentido amplo da palavra, e vem aqui para a América Latina. Então, tem Milei, você tem Bolsonaro, né? E eles estão, inclusive, nessa articulação. O filho dele está nos Estados Unidos, uma das missões é articular essa nova direita internacionalmente, que pode ser uma contradição em termos, né? Quer dizer, como é que você vai unificar internacionalmente propostas políticas que têm esse conteúdo, né, xenófobo, chauvinista, etc. Não sei como é que eles vão se desenvolver. Mas o fato é esse que você diz, quer dizer, tem um movimento anti-globalismo. E o Trump, ele está fazendo exatamente isso desde o primeiro dia da sua posse. Não é só essa questão das tarifas. Ele está com um movimento também contra os estrangeiros, ele está fustigando todos os outros antigos parceiros, México, Canadá, que são os vizinhos, né? Lá em cima com a Groenlândia, então ele briga com espaços europeus. Quer dizer, então é muito, na prática, um movimento, não vamos dizer antiglobalização, porque eles estão espalhados pelo resto do mundo, né? Mas de reforço de elementos nacionais. Tá certo? Assim como, né, esses outros dirigentes políticos da extrema-direita fazem esse movimento nos seus próprios países. Só que quando eles estão na oposição, né, a coisa fica mais complicada. Então, por exemplo, você tem os bolsonaros apoiando as medidas do Trump e dizendo que a culpa é do Lula, que a culpa é da esquerda, né? Quer dizer, é um contrassenso. Quer dizer, eu não imagino, por exemplo, que representantes da extrema-direita com um pouco mais de tutano na cabeça, tá certo, estejam fazendo esse movimento. Por exemplo, na Espanha, na Itália ou na França, não é isso que a extrema-direita está falando, apoiando o Trump no tarifaço para ser contra os seus governantes aos quais eles são oposição nos seus respectivos países. Isso não existe. Entende? Mas, então, só para reforçar, isso que você traz é importante, quer dizer, tem esse sentimento anti-globalismo, quer dizer, anti-globalismo, anti-multilateralismo, né? Essa raiva da ONU, essa raiva da União Europeia, que esse pessoal fomenta, tá certo? E, inclusive, prejudicando, por exemplo, um organismo que poderia, de alguma maneira, auxiliar o Trump se ele tivesse numa estratégia gradual, né?
de transição, que é a própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, que tradicionalmente sempre deixou de lado, quando fosse interessante, né, os pressupostos, entre aspas, liberais do livre comércio, para apoiar práticas protecionistas, etc., principalmente quando são levadas a cabo por países importantes do capitalismo global, como Estados Unidos, Inglaterra, França. Agora não, ele diz, não, isso é tudo coisa de comunista, né? E cortou, né, o financiamento, quer dizer, o repasse obrigatório, né, que os Estados Unidos têm que fazer, né, constitucionalmente ou historicamente, para essas organizações internacionais que fazem parte do sistema ONU, né? Quando a extrema-direita fala em fim do globalismo, o que a extrema-direita faz é querer afirmar o império estadunidense como incontrastável, né? Tanto que, significativamente, o Bolsonaro aqui está apoiando o pacote do Trump, né? Eles querem afirmar a liderança absoluta, incontrastável do império estadunidense, né? Então, quando a extrema-direita, ou a extrema-direita estadunidense, porque a extrema-direita europeia lá tem outra visão, né? Também tem, né, tem essas diferenças aí. A extrema-direita estadunidense e, em geral, latino-americana, que era apenas afirmar o seguinte: não tem mundo global em que haja negociação, em que haja diálogo. Não, é o tempo, é o mundo de afirmação do Império Romano Estadunidense, ou seja, sem conversa. É pau, pedra, né? Exatamente. E aí, quer dizer, com isso que você traz, é importante a gente lembrar que tem diferenças de comportamento também dos representantes dessa extrema-direita espalhados pelo mundo. Quer dizer, a Marine Le Pen nunca iria bater continência para a bandeira norte-americana, entende? É impensável, por mais conservadora, direitista, filofascista, etc., que ela seja, ela nunca vai fazer isso. Por outro lado, também, quer dizer, a Marine Le Pen nunca vai esquecer, porque isso faz parte do imaginário político, cultural, ideológico dos franceses, os conflitos com o nazismo alemão. Tá certo? Quer dizer, então, por mais simpatia que ela possa ter com as teses político-ideológicas do neonazismo alemão, quer dizer, não venha nessa história, porque o conflito da guerra está muito presente ainda no espaço dos países que foram massacrados pela expansão hitlerista e nazista. Então, esse é um ponto. O segundo é o seguinte, quer dizer, essa ideia de que vamos defender, né, quer dizer, na ânsia antiglobalista, o império norte-americano, isso é coisa que reforça, infelizmente, aquele nosso sentimento de vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues sempre falava. Quer dizer, então, a extrema-direita brasileira, e mesmo no caso da Argentina, representados pelo Bolsonaro e pelo Milei, é que tem essa postura, né, que é de subserviência. A Rússia, a China e todo o resto é um bando de comunistas querendo acabar com o mundo, e a nossa esperança, no dizer deles, é os Estados Unidos, liderado pelo Trump. Agora, se você vai falar com o líder da Turquia, da extrema-direita, com o líder da Hungria, da extrema-direita, com o líder da Polônia, neca de piribiriba, não é bem assim. Podemos até ter afinidade ideológica com as proposições que vem, por exemplo, de um Trump, ou mesmo de um Eduardo Bolsonaro, ou que falava, né, o nada saudoso Olavo de Carvalho. Agora, na defesa da extrema-direita polonesa para a Polônia, eu afirmo o que é chauvinista e xenófobo para mim. Na defesa da extrema-direita da Hungria, eu defendo, né, um papel preponderante da Hungria, etc. Não vai bater continência para o líder estadunidense, por mais que ele seja um aliado de momento. Quer dizer, é uma questão de postura muito importante. Eles são antiglobalistas, eles são anti-União Europeia, mas tem um interesse que não é exatamente o mesmo interesse, eventualmente, da retomada do Império Norte-Americano no mundo, tá certo? Nós vamos falar de Brasil, tá? Tem pergunta aqui sobre o Brasil nesse cenário, mas antes, queria, Paulo, falar de China, né? Eu queria falar sobre a posição chinesa em particular. Olha, esta manhã, e registrar o seguinte: cenário de queda das bolsas continua igual, né? Porque em geral não, às vezes acontece o seguinte: abre o pregão e queda brutal, e depois lentamente vai recuperando
ao longo do dia não é o que está acontecendo, tá? 4,37 de queda na Alemanha, como estava no começo, 4,45 na Inglaterra, até piorou, na Espanha 4,90, tá? Na Itália 5, então o cenário não se modificou do início do pregão para cá, tal desespero global. Sobre China, duas manifestações chinesas entre ontem e hoje. Tá? A primeira, eu quero registrar que é esta manifestação do Global Times. O Global Times é o jornal da China para o exterior. É um jornal feito em língua inglesa, que eu já botei a tradução em português, tá? Então é o jornal, mas é um jornal que é voltado para fora, né? É um jornal para que os estrangeiros leiam sobre a China. E aí a China diz o seguinte aqui nesse texto: as contramedidas da China contra o abuso de tarifas dos Estados Unidos visam proteger os interesses das empresas, incluindo as empresas dos Estados Unidos, diz lá o vice-ministro do Comércio. Então tá aí a mesa redonda realizada pelo governo chinês. E aí parece haver com essa ideia que você estava comentando antes, de que a China tem uma mensagem também para as empresas estadunidenses sediadas na China, né? Com certeza, né, Mauro? Eu não tinha visto ainda essa manchete, mas é exatamente o que a gente estava conversando. Veja, a China tem uma tradição, né, até pela história milenar de já ter sido império, um país muito grande, até alguns anos atrás era a maior população, já foi ultrapassada pela Índia, etc. Então, o que acontece? Quer dizer, eles têm uma tradição de muita cautela, muita prudência. Você nunca vai ver, né, uma declaração ou uma iniciativa à la trumpista, tá certo? Do lado da China. Inclusive os líderes, né, quer dizer, eles não expõem muito a cara, você tem decisões que são anunciadas, comunicados, etc. Então, o primeiro ponto a gente destacar, quer dizer, todo mundo que opera com serviços de informação internacional, etc., ainda mais nessa época, né, em que as redes e os satélites e os cabos estão aí sim, né, globalizados, internacionalizados, quer dizer, saberia que algum tipo de medida do Trump viria. Quer dizer, os chineses não foram pegos de surpresa na quinta-feira à noite, né, mano? Vamos combinar isso, tá certo? Os caras sabem exatamente. E eles já devem ter o plano A, B, C, D, F, G, tá certo? Quer dizer, isso é um jogo de xadrez que respostas vão dando às medidas que as coisas vão sendo anunciadas. E, efetivamente, nesse aspecto, eu acho que é importante a gente reconhecer que eles são muito mais competentes do ponto de vista da defesa do interesse nacional chinês, ao que me parece, do que está sendo a administração do Trump, pelo menos nesse início. Então, se eles tinham minimamente como colocado no cenário essa possibilidade, esse quadro, né, quer dizer, de um tarifaço, alguma coisa nessa linha, eles já tinham estabelecido quais as respostas. Então, a primeira foi, deram uma contra-resposta. Peraí, aí também é um exagero. 67% vocês estão brincando, que a tarifa aqui na planilha lá do Trump estava para a China. E agora eles dizem, olha, não, nós vamos, não é nada de bravata, entendeu? Estados Unidos, não, é tranquilo. Deram uma resposta e falaram, agora nós vamos defender as empresas que estão atuando na China, vírgula, é o que você leu, inclusive as empresas estadunidenses que estão operando na China. Estendendo um braço, mas, obviamente, a gente não sabe, do ponto de vista político, diplomático, como a coisa vai rolar. Né? Porque você imagina, você é, como os caras gostam de dizer hoje em dia, né? CEO, né? É a nova sigla para dizer presidente, né? De uma grande corporação norte-americana. Você vai ser seduzido pelo chamado do Trump, tá certo? Vote American back again, né? Ou você vai ser seduzido pela proposta do governo chinês, falando, olha, pode ficar aqui que a gente vai estabelecer uma estratégia, né, de sobrevivência no curto prazo e melhorar as condições a médio prazo. É uma decisão difícil, sim, entende? Acho que o Paulo Clias anda fazendo consultoria para o governo chinês. Olha aqui o artigo do Global Times. Primeiro, interessante, né? Essa reunião que a gente mostrou a foto aqui
participaram da reunião. Vejam bem, Tesla, a Tesla, pois é. Que é do Musk, não precisa avisar. A Tesla do Musk, que está lá todo apoiando o É o Trump. principal ministro do Trump, inclusive. Mas que está preocupadíssimo, né? A Tesla não para de desabar, né? As vendas da Tesla não param de cair e tal. Mas, enfim, ele tem fábrica na China. A GE, a Healthcare, a Medtronic, entre outras. E aí, nesta reunião, com o MOFCOM, é o Ministério do Comércio Exterior da China, o vice-ministro, que é. Deixa eu ver aqui o nome. O Ling Ji, vice-ministro do Comércio Exterior da China, disse: matéria termina dizendo o seguinte: o Ministério continuará a fornecer proteção às empresas com investimento estrangeiro na China, incluindo empresas financiadas pelos Estados Unidos, garantindo que os direitos legais das empresas estrangeiras sejam salvaguardados de acordo com a lei, e trabalhando ativamente para lidar com questões e preocupações levantadas pelas empresas estrangeiras, disse o vice-ministro. A China sempre foi, agora é e continuará a ser uma terra ideal, segura e promissora para o investimento estrangeiro, observou ele. Está aí, né? Na lata. E isso também dá uma certa resposta para aquela dúvida, né, que os amigos e amigas levantavam aqui, do fim ou não da globalização, né? Sim. Não é o fim, né? Quer dizer, você tem provavelmente novas formas, né, de pulverização, vamos dizer, do capital financeiro e industrial pelo resto do mundo, mas coloca justamente esse desafio, né, Mauro? Inclusive um desafio de natureza intelectual, né? Quer dizer, o que vai acontecer com a empresa norte-americana muito aliada com o grande poder político, etc., nos Estados Unidos, a partir dessa oferta realizada pelo governo chinês, entende? Não, vocês podem ficar aqui, a gente, inclusive, vai ajudar vocês, né, no que for necessário para vocês continuarem produzindo, sobrevivendo, etc. Está dizendo, se vocês não conseguem exportar para os Estados Unidos, a gente vai conseguir fazer com que outros mercados apareçam. Ou então, né, eles estão contando com alguma flexibilização, né, que o Trump vai colocar um pouquinho lá à frente, mas aí eu volto a dizer, se for isso, vai ser uma perda completa de credibilidade para qualquer iniciativa daqui para frente. Não tem a galera. Está querendo ser mais malandro do que o malandro? Isso não existe, né? Sim. Não, sem contar que essa situação que o Trump faz, ela, de certa maneira, acaba empurrando o socialismo chinês para um perfil mais socialista ainda, né? Porque ele vai dizendo o seguinte, ó, se a Tesla, por exemplo, resolver cair fora daqui, atender o apelo do Trump, tá bom. Diretores, gerentes estadunidenses da Tesla podem ir embora, mas a fábrica foi aqui, o processo produtivo está aqui, a tecnologia a gente sabe já absorveu, ou seja, eles vão encampar, vão nacionalizar uma empresa dessa que queira voltar. E, por outro lado, há um aspecto também, né, Paulo, que não deve se desconsiderar, que imagino que esteja nos planos chineses, que é um processo de acelerar o fortalecimento do mercado interno chinês também, né? Com certeza. Agora, veja, é que esse processo de fortalecimento do mercado interno chinês, quer dizer, assim como os Estados Unidos vão ter dificuldade de promover uma eventual reindustrialização, né, a curto prazo, quer dizer, também no mercado chinês, e a China, com muito mais razão, com muito mais cautela, quer dizer, não vai da noite para o dia pegar os milhões, dezenas de milhões, sei lá qual é a ordem de grandeza, né, dos manufaturados, né, que eles produzem internamente para exportar para os Estados Unidos, para que da noite para o dia eles sejam absorvidos, vamos dizer, pelo mercado consumidor chinês, né, quer dizer, isso pode provocar graves desequilíbrios, etc. Mas, de alguma maneira, quer dizer, quando ele diz, olha, vamos colaborar com as empresas estadunidenses para que elas continuem operando aqui dentro, quer dizer, eles vão abrir um leque de alternativas, de opções e de facilidades que o próprio, imagina, governo comunista, essa é a loucura, né? Acusado de comunista, não sei o que, está ajudando, né, as empresas do Império norte-americano, né? É uma contradição esses tempos que a gente vive, tá certo? Tá, é isso aí. Interessante. Agora eu vou falar para vocês aqui do Brasil. China.
Ah, não, Oi? da China. Não, pensei que você ia trazer para o Brasil. Não, o Brasil ainda não. Vamos falar um pouquinho mais de China. Eu vou trazer para vocês agora o que a China está falando para si própria. Porque se o Global Times é o veículo chinês para o mundo, o Diário do Povo é o veículo chinês para a China, que dialoga internamente. Então, está aqui. Eu, com base no meu conhecimento de mandarim há muito tempo, vou ler para vocês um resumo do que está escrito neste editorial que acaba de sair do Diário do Povo. Tá? Então, um resumo dos principais pontos. Brincadeira, claro que eu não estou traduzindo, já peguei aqui traduzido, feito pelo Arnaud Bertrand, é um francês especialista em China. Ele, Bertrand, sim, sabe mandarim. Então, deixa eu até botar na tela, a gente vai olhando juntos aqui a tradução feita pelo Bertrand, tá? Que subiu no Twitter, deixa eu ver quando subiu aqui no X, subiu no X, tchururu, ontem 11h10 da noite, tá? Então tem aqui, já meti na tradução para o português, diz assim, ele faz um resumo então do artigo. Olha que interessante, Paulo, gente, deixa eu ver, eu vou aumentar aqui um pouco, para quem quiser ir acompanhando, eu vou ler em voz alta, senão fica inviável, mas tem o texto aqui também para quem quiser ir acompanhando. Acho que está mais legível aí, né, Paulo? Aumentou um pouquinho. Então diz assim, resumo rápido dos pontos principais. As tarifas, olha, essas chineses são incríveis. Eu já tinha dito ontem não, sexta-feira, Paulo, que eles já estavam reorientando as cadeias produtivas deles e que o Brasil vai ter uma inundação de produtos chineses. Pode escrever, claro. As tarifas eram esperadas e planejadas, segundo o editorial. Eles escrevem que, embora os mercados internacionais geralmente considerem o abuso tarifário dos Estados Unidos além das expectativas, o Comitê Central do PCC antecipou essa nova rodada de repressão, de ação econômica e comercial dos Estados Unidos contra a China. Estimou completamente seu impacto potencial e preparou planos de resposta adequados com tempo e margem suficiente. Ou seja, o Trump não fez nada do que a gente já não esperasse e nós já estamos preparados. Eles acrescentam que a Conferência Central de Trabalho Econômico do ano passado fez arranjos abrangentes para responder à nova rodada de contenção e repressão dos Estados Unidos contra a China. Porque, de fato, Paulo, o Trump já avisava na campanha eleitoral que ia fazer isso. Então, os chineses, que não são bobos nem nada, primeiro, que ao contrário do governo brasileiro, eles sacaram que o Trump ia ganhar a eleição, ao contrário do governo Lula, que apostou no Biden. Sacaram e já se prepararam os planos de contingência para essa ação. O impacto será limitado. Eles escrevem, numa linguagem tipicamente chinesa, o céu não cairá. Embora reconheçam que as tarifas terão efeitos negativos sobre as exportações no curto prazo, eles argumentam que o impacto será limitado. Vocês estão ouvindo em primeira mão aqui, hein? Ninguém deu aqui no Brasil, primeira mãozíssima. Eles argumentam que o impacto será limitado por 3 razões principais. Vamos ver as razões que o editorial do Diário do Povo apresenta para a limitação dessas ações. 1. A China reduziu com sucesso sua dependência do mercado dos Estados Unidos. Então diz aqui, as exportações para os Estados Unidos caíram de 19,2% do total das exportações chinesas em 2018 para 14,7% em 2024, enquanto a China expandia o comércio com os países da ASEAN, é o mercado comum ali da Ásia, e do Cinturão da Rota, que representam, respectivamente, 16,4% a ASEAN, o mercado comum asiático, e 47,8% a rota, o Cinturão e Rota, das exportações da China. Além disso, e aí o Bertrand está dizendo, dá um link aqui para outro texto dele, como expliquei ontem, as exportações em geral representam, olha que importante isso, menos de 20% do PIB da China.
Ponto 2. Muitas categorias de produtos dos Estados Unidos têm uma alta dependência de exportações chinesas, com algumas categorias excedendo 50% de dependência que não podem ser facilmente substituídas. Então, mesmo com tarifas, os Estados Unidos precisarão comprar esses produtos da China no futuro próximo. Ou seja, produtos estadunidenses que precisam de componentes que só a China manda para eles. Então, é uma armadilha que o Trump montou para ele mesmo. Ponto 3, de acordo com as suas estatísticas, entre as centenas de milhares de empresas exportadoras em 2024, quase 85% também realizam negócios de vendas domésticas na China, né? Com as vendas domésticas respondendo por quase 75% das vendas totais. Portanto, mesmo que as empresas não pudessem exportar, a maioria poderia recorrer às vendas domésticas, é algo que acabamos de falar, né, Paulo? Que é essa questão do mercado interno chinês que está crescendo cada vez mais. Então, eles veem, esta é uma oportunidade estratégica para a China. Vocês estão sentados? Ouve o que o editorial do Diário do Povo, como é que eles complementam aqui. Eles dizem assim, primeiro, justifica a atual transição da China para seu novo modelo de desenvolvimento. O editorial declara explicitamente, algo que falamos aqui agora há pouco, né, Paulo? Que a China transformará pressão em motivação. Verá a resposta aos impactos dos Estados Unidos como uma oportunidade estratégica para acelerar a construção de um novo padrão de desenvolvimento, promover desenvolvimento de alta qualidade e facilitar ajustes estruturais econômicos. Eu vou pular aqui um pouquinho e vou para uma outra parte aqui. E aí, aqui, ó, seguinte. No geral, o editorial é o completo oposto do pânico que Trump alegou que a China teve em relação às suas tarifas. Lembram-se na sexta-feira que o Trump disse, a China errou, a China entrou em pânico com essa elevação das tarifas e vai entrar pelo cano. O que os chineses estão dizendo aqui que não entrou em pânico coisa nenhuma. Na verdade, eles parecem, aqui é o comentário do Bertrand sobre o editorial do Diário do Povo e outros textos que ele tem acesso e que ele estuda lá. Eles parecem quase felizes com isso, porque isso valida as suas previsões e lhes dá mais justificativas para acelerar as reformas econômicas que já estavam implementando de qualquer maneira. Além disso, aos olhos do mundo, isso posiciona a China como uma força estabilizadora na economia global. É algo que os chineses têm o tempo inteiro registrado, né? Nós somos uma força estabilizadora, diferentemente dos Estados Unidos, contrastando seu planejamento constante com as políticas erráticas dos Estados Unidos. Este turbocapitalismo em que o planejamento é no máximo 3 meses, né? É o balanço trimestral que define tudo. O editorial termina enfatizando que a China não fechou a porta para negociações com os Estados Unidos, claro, mas não alimentaremos esperanças irrealistas, porque o diálogo só pode ser mantido de maneira igualitária, respeitosa e mutuamente benéfica. As palavras finais são uma citação de Xi Jinping, que disse: a economia chinesa é um vasto mar, não um pequeno lago. Que cacetada, Paulo Clia, sua avaliação. Bom, veja, eu acho que foi muito importante você ter recuperado, né, essa matéria, essa tradução, né, que esse economista francês fez. Mas, primeiro ponto, vamos reconhecer, quer dizer, o Diário do Povo é o órgão oficial, tá certo, do Partido Comunista, então é realmente o que oficialmente a China quer comunicar ao resto do mundo, e, obviamente, eles vão tentar se colocar numa posição de força e não vão, né, sair de uma coisa aterrorizada, né, de que realmente estamos preocupados e tal. Mas o fato concreto é que, né, as medidas anunciadas pelo Trump, quer dizer, não são, vamos dizer, surpresa, né, eles se prepararam, os chineses se prepararam para ela, e, ao contrário, quer dizer, das economias capitalistas, tá certo? Que deixam para tudo ser resolvido, né? Pelo sobe e desce da livre ação das forças de mercado, lá não.
Lá é uma coisa planejada, quer dizer, tem órgãos de governo, órgãos de Estado, que sentam, pensam, chamam, inclusive, os representantes das empresas norte-americanas, etc., para discutir e estabelecer uma estratégia comum. Chama-se planejamento, né? Para buscar aquilo que eles dizem mesmo que é o desenvolvimento. Então, por exemplo, tem uma coisa meio mítica, né? Você já transitou um pouco nesse circuito, né? Que depois se revelou que era uma fake news, né? De que em chinês, né, os ideogramas de crise e oportunidade são parecidos, né? Quer dizer, então, mesmo que isso não seja verdadeiro, né, muitos linguistas provando, mas o fato concreto, quer dizer, na sabedoria oriental, né, e não só, né, quer dizer, eles estão, né, o nosso popular do limão, vamos fazer uma limonada, né, quer dizer, eles estão pegando essa situação de crise aberta pela iniciativa norte-americana e, a partir dela, criar um espaço de oportunidade justamente para desenvolver novas alternativas, tá certo? De sobrevivência e de crescimento da economia chinesa. E mostrando ali, olha, vocês querem a importação de produtos chineses ainda vai contar muito para a produção no interior dos Estados Unidos, do que já produz. Segundo, querem levar, né, a produção chinesa, né, de marcos simbólicos importantes do capitalismo para produzir de novo nos Estados Unidos, vocês vão ter dificuldade. E nós estamos oferecendo para os presidentes e para os responsáveis dessas empresas todas as condições para que eles continuem aqui. Você percebe? Então, eu acho que, do ponto de vista da negociação, né, quer dizer, eles estão dizendo, olha, a gente só vai recuar se houver uma negociação razoável, e eles fazem sentido, porque a iniciativa norte-americana foi assodada e foi agressiva, então eles responderam não no mesmo tom, mas também de uma maneira assertiva, e agora cabe aos Estados Unidos terem uma postura de recuar, eventualmente, naquela posição inicial. Pode ser que, em nome da lógica da sobrevivência das empresas e do próprio sistema capitalista nos Estados Unidos, o Trump seja obrigado a recuar. Eu acho que nada está descartado nesse primeiro momento, tá certo? Mas, se recuar, vai ser mais um elemento de desacreditar da sua estratégia, porque é aquilo que a gente sempre dizia, todo mundo dizia, não, isso é basta de bravata, o cara... Se ele se confirma realmente como um bravateiro, quer dizer, qual vai ser a credibilidade que ele vai ter daqui para frente, ao longo do seu mandato, para continuar reafirmando essas posições de bater no peito, etc. Ele se desacredita internamente, vamos ver agora, daqui a pouco deve ter a abertura das bolsas norte-americanas, tá certo? E, eventualmente, vai ficar claro para setores que poderiam estar ainda iludidos com essa estratégia do MAGA, né? Make America Great Again, que a curto prazo só vai trazer recessão e desemprego. Sim. Então, politicamente, quer dizer, o Trump é como se ele tivesse criado um problema para si mesmo, né? Porque ele criou a situação e ele vai ter que descascar o abacaxi que ele plantou, né? É realmente curiosa essa conjuntura que a gente vive, entendeu? Bom, chegamos ao Brasil. A Cristina Mello pergunta aqui, e o Brasil nessa história? E o João Lisboa, Clias, como você vê a situação do Brasil nesse cenário? Chance de nos reindustrializarmos ou aprofundamento da austeridade por sermos periferia do capitalismo? Registro apenas que a Bolsa ainda não abriu, mas o dólar já abriu e está com alta superior a 1%, batendo em 5,90. O massacre das bolsas continua. A bolsa de Hong Kong é a que mais cai no planeta, 13,22% a queda da bolsa de Hong Kong, que já fechou, né? Não, que já fechou agora há pouco com a maior queda registrada até o momento. Tá? Nas bolsas europeias, as quedas estão entre 3,5% e quase 5%. Brasil, Paulo Clias. Bom, isso dá um curso anual, né, na universidade. Brasil, vamos lá. Quer dizer, o primeiro ponto é a gente saber
quem estaria, ou quem está, quer dizer, no comando da política econômica desse país chamado Brasil, para se aproveitar dessa circunstância, né? Quer dizer, para transformar esse limão numa limonada. Esse é o primeiro aspecto. Quer dizer, a gente até agora não viu nenhuma manifestação, quer dizer, tanto do Itamaraty, num primeiro momento, porque tem essa questão diplomática, mas principalmente do Ministério da Fazenda, né? Quer dizer, do ministro Haddad, a respeito desse quadro. Porque, de novo, assim como o que acontece no resto do mundo, quer dizer, para o Brasil, todos os cenários estão abertos. Primeiro aspecto, quer dizer, o Brasil ele está na categoria dos menos atingidos, né? Então, vamos dizer, Paulo, você está dizendo que 10% das tarifas é pouco? Não, não é pouco, é muito. Mas nenhum outro país do mundo recebeu menos do que esses 10%. Então, do ponto de vista da economia, quer dizer, tem aquela coisa que a gente chama dos preços relativos, né? Quer dizer, dos impactos relativos, as consequências relativas. Então, pelo resto do mundo, quer dizer, qualquer país que exporte para os Estados Unidos, no mínimo, caso não haja recuo do Trump, vai ter um impacto de 10% nas suas exportações para os Estados Unidos. Então, vamos lembrar sempre. Quer dizer, então, se você exporta um produto a 100 para os Estados Unidos, quer dizer, da noite para o dia, eventualmente, né, quer dizer, teoricamente, a partir de 9 de abril, esse produto vai custar 110, porque tem uma tarifa de 10%. Sabe? A questão é a seguinte, quer dizer, como que essa desorganização que vai ocorrer no resto do mundo, a partir da medida do Trump, que é global, né, quer dizer, não tem nenhum outro país do mundo que deixa de ser atingido pela medida, inclusive os Estados Unidos, tá certo? Quer dizer, como é que essa reorganização vai afetar o Brasil? Primeiro, muita gente comentando que como a China estabeleceu a tarifa também para as importações dos Estados Unidos, o que acontece? Você tem muita importação da China de produtos primários norte-americanos, a soja e o milho, por exemplo. Tem uma parcela que é vendida, exportada para a China. E, com as retaliações, provavelmente esses exportadores não vão conseguir mais chegar em padrões de competição para o território chinês. Então, isso abre, né, quer dizer, ao longo do fim de semana, muito foi comentado, uma janela de oportunidade para o agronegócio brasileiro, porque ele vai passar a ocupar uma parcela do mercado consumidor chinês, importador chinês, tá certo? Que era norte-americano e que agora pode eventualmente ser brasileiro. Então, isso é uma tendência de reforço da importância do agronegócio brasileiro no mercado internacional, né, e chinês em particular, se outros países também retalharem, né, as exportações de produtos primários norte-americanos. Isso é um. O segundo, quer dizer, que seria o mais importante, que o nosso colega apresenta na pergunta, quer dizer, isso pode promover algum tipo de reindustrialização, tá certo? Olha aí, né, do João Lisboa, a chance de nos reindustrializarmos, né? Quer dizer, veja, isso depende não da oportunidade que foi aberta, mas do interesse político e da vontade política dos responsáveis pela economia no Brasil. Porque a gente tem, quer dizer, desde o início do governo, quer dizer, o presidente Lula apresentou, né, a chamada NIB, né, um programa governamental Nova Indústria Brasil, que está sob a responsabilidade do vice-presidente da República, que é também o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. E o nome que está sendo dado a isso tem uma polêmica no meio dos economistas e tal, não é de reindustrializar, mas é a neoindustrialização, no sentido que não é recuperar o que era a indústria do passado, mas a indústria do futuro, aquela coisa toda. Só que isso está completamente paralisado, por quê? Justamente pelo segundo aspecto que se apresenta, João, que é o problema da austeridade. Né? Quer dizer, o governo vive essa contradição, quer dizer, um desejo expresso, num primeiro momento, na época da campanha para o presidente da República, etc., se conformou nesse programa, né, que é a Nova Indústria Brasil, mas você tem o quê? Quer dizer, para qualquer programa de estímulo à neoindustrialização, qualquer programa que vise, né, buscar a rota do desenvolvimento econômico, como já aconteceu muito, né, no passado brasileiro, né, você tem envolvido o quê? Programas de investimento público e de despesa pública.
Quer dizer, o Estado tem que sair gastando para promover o processo de desenvolvimento. Assim foi na década de 50, 60, mesmo na época da ditadura, né, o chamado milagre econômico, quer dizer, contou muito com a presença do Estado, seja através das grandes empresas estatais na área de infraestrutura, né, que era o chamado sistema Brás, né, que os liberais tanto batiam, né? Então você tinha Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Portobras, enfim, um conjunto, a própria Petrobras, né, que você tinha fertilizantes, petroquímica, etc., que contribuíam para o processo de importância, aumento da importância da indústria no conjunto da atividade econômica, né, a relação PIB industrial, PIB do Brasil, e que com o processo depois, da década de 90, desse mesmo neoliberalismo que nós tanto discutimos e criticamos, vai perdendo indústria, vai perdendo peso, a desindustrialização, até o momento de hoje. Então, esse efeito chinês, quer dizer, não vai conseguir recuperar essa tendência de décadas da perda da importância da indústria na economia brasileira. Poderia sugerir o quê? O impacto da medida e as perspectivas e as perplexidades apresentadas, que um programa, por exemplo, como a Nova Indústria Brasil, ganhasse peso, porque ele não pode deslanchar, porque o BNDES não pode se capitalizar, porque o Tesouro não pode gastar, essa coisa toda. Então, a austeridade levada a ferro e fogo, para fechar, continua sendo um empecilho para que a oportunidade aberta pelo tarifaço chinês, trumpista, no espaço internacional e o desejo da China oferecesse se transformasse, quer dizer, numa oportunidade positiva para o Brasil. O meu medo é que isso seja apenas e tão somente mais fôlego para o agronegócio, tá certo? Que é a pior das alternativas para qualquer tipo de crescimento econômico brasileiro. A Dayana Pereira chega aqui como nova membra, muito bem chegada, fundamental o seu apoio. Eu acho que você traz uma questão mesmo, né? Sua descrição já mostra, né, Paulo? O risco que a gente tem é de aquilo que os chineses estão vendo como uma oportunidade para o avanço deles lá, aqui ser meramente uma oportunidade de aprofundamento do modelo agroexportador, né? Dessa primarização forçada do país pelo modelo econômico dos últimos anos e aprofundada pelo atual governo, né? O agronegócio sai ganhando. E aí? Que o país se favorece com o agronegócio sair ganhando, né? O agronegócio não gera emprego, o agronegócio não aumenta a renda, o agronegócio não incentiva cadeias produtivas complexas, o agronegócio é só para destruir o meio ambiente e enriquecer, ou destruir o meio ambiente, enriquecer um punhadinho de agronegociantes, agronegociadores e aumentar um pouco as reservas internacionais do país. Só, para nada além disso, né? A gente nunca conseguiu sair, né, Mauro? E isso não é uma coisa de agora, quer dizer, é uma herança que vem desde a época do Collor, depois Fernando Henrique, mas foi mantido, aprofundado, estimulado desde 2003, na primeira vitória, né, do presidente Lula, depois 2 mandatos de Lula, 1,5 da Dilma, Temer, Bolsonaro, e agora mais da metade do 3º mandato do Lula, que é essa armadilha com relação ao agronegócio. Entende? Quer dizer, então, num primeiro momento, foi importante porque o Brasil tinha problemas na balança comercial, etc. As exportações, né, no chamado boom das commodities, no primeiro mandato, né? Realmente, o Brasil tinha uma meta mítica na época, chegar a 100 bilhões de dólares anuais, agora está quase 200 ou mais, né? Quer dizer, atingiu, criou condições, tá certo, de superávit comercial, etc., mas acabou virando escravo dessa própria estratégia. Quer dizer, em vez de utilizar essa oportunidade para romper essa dependência, que é uma dependência maligna, com um modelo que é destruidor da natureza, é concentrador de renda, não favorece, quer dizer, a harmonização da ocupação do espaço continental do nosso país, entende? A gente aprofundou a dependência. Então, cada ano, o governo estimula, e a sociedade, de uma certa maneira, depende de expansão das fronteiras do agronegócio, toneladas de soja, toneladas de minério de ferro, barris de petróleo. Você percebe? Quer dizer, por quê? Porque está tudo voltado para aquilo que no economês a gente chama
a economia primário exportadora. Então, é tanto a carne do gado, é a carne do porco, é a carne do frango, é a soja, é o suco de laranja, etc., como o aço, né, desculpa, o minério de ferro da Vale, que era estatal e foi privatizado, o petróleo da Petrobras, tá certo? Em detrimento de um projeto que seria o quê? Recuperar para dentro o que havia sido perdido com a desindustrialização. Veja, já são 22 anos desde 2003, Mauro. Isso é quase longo prazo. Você percebe? Quer dizer, tivesse ali, em 2003, começado um projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental, a gente não estava discutindo agora se o problema é a foz do Amazonas, se o problema são as queimadas, você percebe? Você estaria discutindo conteúdo do processo de industrialização que a gente já deveria ter feito. E agora não, quer dizer, os temas são os motoboys, a uberização, etc., em condições, tá certo? Quer dizer, bastante prejudiciais para a economia e principalmente para a sociedade, tá certo? Você está sem som. O Brasil podia aproveitar essa oportunidade, assim como a China tem uma perspectiva de aproveitamento, e no cenário que a coisa não vai aproveitar coisa nenhuma, vai aprofundar as piores vertentes que estão em movimento na economia, na política econômica e na economia política nacional. E queria, então, encerrar falando agora um tantinho, aproveitar, né, que você está aqui, um tantinho de Brasil, especificamente, né, para além desse abalo internacional. Por falar em abalo internacional, nós não vamos ver aqui, acabaremos antes disso, com certeza, não veremos o comportamento das bolsas nos Estados Unidos, que abrem 10h30 da manhã, mas a bolsa brasileira já abriu, está caindo 3%, um pouco mais de 3% nesse momento, conforme era esperado. Paulo, eu acho que a gente tem pela frente um cenário... bom, havia aquela esperança de guinada à esquerda do governo Lula, aparentemente que a gente vai ter uma guinada ainda mais à direita, e a gente tem um cenário para pensar no médio prazo de governo Lula ou qualquer outro governo que venha nesse universo, nesse ambiente do neoliberalismo de aprofundamento e não de melhoria para os trabalhadores, né? Então, eu dei com destaque hoje aqui o economista-chefe do Itaú, o Mário Mesquita, deu uma entrevista esse fim de semana dizendo que é inevitável voltarmos ao teto de gastos do Temer, né, no próximo mandato. E aí até achei curioso, porque o pessoal, um segmento forte aí dos formadores de opinião no progressismo, saíram denunciando este Mário Mesquita, dizendo, olha aí, ou o Lula ganha a eleição ou vai voltar ao teto de gastos do Temer, né? Como se o Itaú não fosse um dos maiores apoiadores do governo Lula, né? E aí eu lembrei, olha, mas ele está dizendo isso depois da Simone Tebet dizer que o próximo presidente vai ter que governar com um teto de gastos tal qualmente o teto de gastos de Temer, né? Vai radicalizar. Ela anunciou, inclusive anunciou um golpe de Estado, né? Diz que quem quer que ganhe eleição, tanto faz se é Lula, se é Haddad, se é Bolsonaro, se é Michele, se é o Jones Manoel, quem quer que ganhe a eleição, haverá um choque entre novembro e dezembro de 2026, então depois do segundo turno e antes da posse, para implementar um arcabouço fiscal ainda mais duro do que esse. Então parece que é este o rumo para o qual estamos caminhando, né, Paulo? Veja, você levantou essa coisa do Mário Mesquita, né? Foi até engraçado, porque a gente vem denunciando, quer dizer, desde antes da posse do Lula, né? Logo que foi anunciado o resultado da eleição em outubro de 22, e o Haddad já estava sendo cotado para ser o ministro da Fazenda, etc., veio essa ideia de que não é bem para revogar o teto de gastos e tal, e depois a gente viu o PEC da transição e nesse novo arcabouço fiscal, que nada mais é do que o teto de gasto do Haddad, né? Quer dizer, não é tão dramático quanto o teto do Temer, mas opera como um agente nocivo da austeridade fiscal, tá certo? Então, algumas pessoas vão me dizer, tá vendo, você disse que que o Haddad trabalha com teto fiscal de gastos, ele não tem teto de gastos.
né? Tá, a prova aí é que o Mário Mesquita está querendo reintroduzir o teto de gasto. Então, isso prova que o governo do Lula, no terceiro mandato, não tem teto de gasto. É para rir, eu falei, tá bom, eu nunca disse que o arcabouço é igual ao teto do Temer, óbvio que não. Primeiro, que o teto do Temer era numa Constituição. Segundo, que o teto do Temer era por 20 anos. Terceiro, que o teto do Temer não absorvia nenhum crescimento, era zero, só a inflação. Então, é óbvio, quer dizer, se você compara o péssimo com o muito ruim é melhor do que o péssimo, ou é menos pior do que o péssimo. Mas não era isso que se esperava, tá certo? Com a campanha do Lula em 22 e o início da formação do seu governo, quando ele mesmo dizia, né, que ele queria fazer mais e melhor do que ele fez nos 2 mandatos, ele queria fazer 5 anos, 50 anos em 5, 40 anos em 4, desculpa. E já está mais da metade do mandato e muito pouco foi feito até agora. Então, o que acontece? Quer dizer, a gente passou 2 anos e 4 meses, né, quase, 2 anos, 3 meses e meio, discutindo se era verdade ou não que os secretários do Ministério da Fazenda, que os secretários do Ministério do Planejamento, depois que o próprio Haddad e a própria Simone diziam que o próprio arcabouço, por mais, né, draconiano que fosse, não era tão draconiano quanto as necessidades que o grande capital tem do ponto de vista da austeridade fiscal, tá certo? E a gente diz, olha, tem garantias constitucionais, 3 delas, que ainda são preservados mínimos direitos de cidadania, e elas são contraditórias, sim, com o teto do Haddad. Não eram contraditórias com o teto do Temer, de uma certa maneira. Que é o quê? Você tem uma garantia de piso constitucional da saúde e piso constitucional da educação atrelada à receita. 15% e 19% do crescimento da receita é o crescimento mínimo para a educação e para a saúde. Por outro lado, você tem a garantia de que os benefícios previdenciários estão atrelados ao salário mínimo. Quer dizer, nenhum benefício previdenciário pode ser menor do que um salário mínimo. E o salário mínimo também, quer dizer, pela regra anunciada pelo Lula, deveria ser inflação mais crescimento do PIB. Então, o que acontece? Nesse conjunto amplo de despesas, você tem saúde crescendo no nível da receita, educação crescendo no nível da receita, a previdência social, pelo menos crescendo nesse mesmo ritmo, porque deveria ser salário mínimo, inflação mais crescimento do PIB, eles já diminuíram, não é o crescimento total do PIB, é só 2,5%, se o PIB cresce 4%, por exemplo, o salário mínimo só cresce 2,5%, mas mesmo assim, quer dizer, são bolsões dentro do conjunto da despesa que começam a crescer mais do que o que é autorizado pelo arcabouço fiscal, que diz, olha, a despesa só pode crescer a 70% do ritmo do crescimento da receita. Então, o que vai acontecer? Se tem fatores importantes da despesa acrescendo acima disso, significa que as outras despesas sem garantia constitucional estão sendo cada vez mais comprimidas. Então, é saneamento, segurança pública, assistência social, o próprio Bolsa Família está com problemas, investimento, salário de servidor, essa coisa toda. Então, isso a gente já dizia desde lá de 22, tá certo? Quer dizer, o negacionismo, né, que ampara, quer dizer, o próprio governo na área econômica, negou isso, não, isso é quem é contra o governo, etc. E a realidade está mostrando. Então, oficialmente, várias tentativas foram feitas, felizmente, até o momento, o presidente Lula não comprou nenhuma delas, a não ser essa coisa do salário mínimo, que não ficou o PIB, ficou só o 2,5%, que é essa figura absurda, ridícula do PIB potencial, né, que esse povo da Fazenda comprou e vende para a sociedade, mas isso a cada ano que passa, quer dizer, você está tendo, né, uma compressão das outras despesas não vinculadas constitucionalmente. E agora a Simone Tebet, né, num arroubo de sincericídio, quer dizer, propôs com todas as letras o golpe. Olha, vamos pegar ali novembro e dezembro de 26, porque o novo presidente já foi eleito, já foi reconhecido, não tomou posse. O novo Congresso Nacional já foi eleito, foi reconhecido, não tomou posse. O presidente toma posse no dia 1º de janeiro, novos deputados e senadores tomam posse dia 1º de fevereiro. Então, nesse interregno, diz a Simone Tebet, vão aproveitar para passar a boiada e vamos dar o golpe. Vamos aprovar uma reforma constitucional, porque precisa ser uma PEC, né,
tem que ter 3/5 em cada casa, 2 vezes, não é simples essa operação, e acabar com essa garantia constitucional. Então, no fundo, ela está dizendo, esquece o arcabouço fiscal, que é uma lei complementar, e vamos mudar a Constituição, e ela usa uma expressão, você lembra, né, Mauro? Um remédio que não mate o doente. Então, aquela coisa, você enforca, mas não assassina. Você prejudica, mas não mata. Entende? Para que, então, a partir de 2027, esteja aberta a porta para quê? Porque a austeridade fiscal não tenha, né, o Mauro Lopes, o Paulo Clias, o Davi De Caixa, a Denise, o próprio Paulo Nogueira Batista, o próprio Beluso, né, gente dizendo, olha, tem garantia de saúde, educação e previdência. Não, não vai ter mais. Ninguém vai mais poder berrar, porque não tem mais a garantia. Aí abre o espaço para quê? Para você continuar crescendo as despesas financeiras no conjunto das despesas sem problema. Veja, amanhã vai ser anunciado pelo Banco Central o relatório fiscal que já devia ter sido anunciado a semana passada. De novo, a gente vai continuar próximo de 1 trilhão, entre 900 bilhões e 1 trilhão por ano, com pagamento de juros, sem nenhum limite, nem teto, nem contingenciamento. E vai acontecer, se a estratégia do sincericídio da Tebet funcionar, nós vamos brigar contra, a gente vai tentar impedir que isso aconteça, o quê? O avanço da privatização, porque o Estado não vai mais precisar, como precisa hoje, gastar com saúde, com educação e com previdência, e isso vai acender, né? Quer dizer, os desejos do capital, principalmente do capital financeiro, para o quê? Tá bom, o Estado não pode oferecer, nós vamos ampliar a oferta de saúde privada, de educação privada e de previdência privada. Esse é o sonho do consumo, né, do paradigma do neoliberalismo financista, tá certo? Perfeito. Legal. Nossa, demos uma geral hoje na economia global e brasileira. Paulo, obrigado, viu? Obrigado demais aí. 1h30, quase 1h30 de conversa aqui. Não, mais de 1h30, 8h30, 9h30. Começamos 8h30, né, Paulo? 8h40. Nossa, 9h40, quase 2 horas de conversa. Legal, Paulo. Valeu. Boa conversa. Eu agradeço o convite, peço desculpas a todas e todos por excesso de economês aqui nessa conversa. Nada. A responsabilidade é do Trump e do Mauro, que me chamou e só fez perguntas sobre isso. Legal. Obrigado, Paulo. Boa semana para ti, viu? Foi ótimo. Tudo de bom, gente. Beijos grandes.